Bom dia, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso assunto, a conquista e a colonização portuguesa na América. Hoje nós iremos abordar 3 tópicos, certo? Iremos trabalhar a antropofagia, a catequização dos indígenas e a resistência e manutenção das tradições indígenas. Como observação, no livro didático de vocês, este assunto está nas páginas 104, 105 e 106. Só lembrando que, além da leitura que vocês irão fazer no livro didático, é importante vocês estarem sempre procurando outras fontes, certo? Como artigos científicos, sites da internet, para estar complementando o conteúdo que vocês têm no livro didático, ok? Então, vamos lá. Antropofagia é um ato ritual de comer uma ou várias partes de um ser humano. Os povos que praticavam esse ritual faziam pensando que assim iriam ter a vingança do seu povo morto pelo bando do prisioneiro. Então, o que a gente vai trazer, essa questão da antropofagia, para o Brasil colônia, que é o que tem a ver com o que nós estamos estudando. Lá por volta do século XVI a XVIII, quando os europeus chegaram aqui no Brasil para explorar a colônia, como a gente já viu na aula passada, houve todo aquele processo de os europeus tentando impor os costumes dos europeus sobre os indígenas, e em relação aqui à antropofagia, era um ritual que acontecia quando os indígenas conseguiam capturar seus inimigos, né? Tinha todo um processo que a gente vai estar citando daqui a pouco, tá? Estes relatos também tiveram desenhos, pinturas, que mostravam estes acontecimentos para os europeus, o que chamou muita atenção quando os europeus viram estes relatos, porque, como nós sabemos, não é algo comum, certo? Mas, diante da realidade deles, naquele momento, era um ritual. Então, esses viajantes, esses religiosos, esses exploradores, eles fizeram estes relatos descrevendo algumas partes que como aconteciam, certo? Então, este que eles chamavam ritual tinha alguns passos. Eles capturavam os inimigos, levava-se alguns dias, segundo os relatos. Hans Standen foi um dos que relatou, né, que viveu junto com os indígenas e fez estes relatos. Como foi que ele citou que acontecia? Os inimigos, os presos, eram aprisionados. Primeiro dia, havia a pintura destes prisioneiros. No segundo dia, já era danças. No terceiro dia, tinham os banhos, até que chegava o dia do sacrifício, correto? Então, vocês lembrem bem desse termo, antropofagia. Poderá algum dia cair em alguma questão do Enem, né? Então, vocês vão lembrar da aula de história de vocês. Só que, com o passar dos tempos, antropólogos começaram a divergir um pouco desses fatos e realizaram novas pesquisas que contestavam esses rituais, certo? Então, fica uma dúvida, nós podemos dizer assim, uma divergência entre os que vieram primeiro, lá por volta de século XVI a XVIII, e esses antropólogos que realizaram novos estudos
já mais nesse período mais contemporâneo, certo? Então, fica aquela interrogação, e ela vai ficar para vocês. Será se essa antropofagia é mito ou é verdade? Certo? Então, vai ser uma questão que eu vou deixar no exercício, depois eu explico como é que vocês vão fazer, e nós iremos discutir ela em uma outra oportunidade, certo? Então, continuando o nosso tema, um outro ponto muito importante para ser abordado é a catequização dos indígenas. Durante a colonização do Brasil pelos portugueses, uma ordem religiosa cumpriu um papel de destaque na orientação social da colônia, que foi a Companhia de Jesus, ou simplesmente, como ficou mais conhecido, os jesuítas, que eles eram comumente chamados. Então, veio todos, toda aquela companhia de pessoas, certo? Padres, seu grupo que formou esse grupo de jesuítas, com um objetivo, para catequizar. É uma palavra muito forte, que às vezes a gente ainda ouve nos dias atuais, e a gente lembra daquele período colonial, catequizar. Qual era o objetivo? Era transformar os indígenas de acordo para eles passarem a agir, tornarem-se cristãos e agirem de acordo com os costumes europeus, que é o que os estudiosos mostram que houve aculturação. O que é isso, aculturação? Quando se sobrepõe uma cultura à outra. Então, a gente vai entender mais um pouquinho que todo esse processo, ele não aconteceu de forma simples, ele não teve um sucesso total. Em algumas das missões, o objetivo foi alcançado, em outras não. Tiveram pontos positivos e tiveram pontos negativos. A principal função dos jesuítas, ao virem ao Brasil, era evangelizar, certo? Os indígenas e também alguns colonos que já tinham na terra, né, posteriormente, mas a gente vai se voltar aqui mais para a questão dos índios mesmo. Então, o que aconteceu? Por volta do século XVI, XVII, né, aqui no Brasil, nosso Brasil colônia, os jesuítas, como é que eles faziam? Eles reuniam muitos índios nas missões e eles iam, primeiramente, essa catequização, ela foi de forma tumultuada, de forma violenta, com castigos, com muitas imposições, certo? Mas, no decorrer do tempo, eles foram percebendo, os padres, né, que teriam que agir de forma diferenciada com os índios, né? O que eles não concordavam em relação aos índios? Eles não concordavam com alguns costumes, como, por exemplo, a poligamia, né, que era um dos costumes que, de acordo com a cultura do índio, o homem pode ter várias mulheres, né? E para os jesuítas isso não era comum, porque não era um costume europeu. Eles queriam que os índios formassem uma família, a família tradicional, o pai, a mãe, o filho, né? Alguns mitos, lendas, danças não eram considerados, certo? Então, isso gerou muito desconforto em muitas dessas missões, certo? Agora, um ponto positivo, como eu falei para vocês, foi que a Companhia de Jesus, os jesuítas, eles fundaram um colégio para catequese em São Vicente,
certo? Porque um dos objetivos deles era que os índios aprendessem a ler e escrever. Porque, como era para eles serem catequizados, eles tinham que conhecer a Bíblia, né? Ler trechos da Bíblia. Então, houve todo, com o decorrer do tempo, um trabalho de, primeiro, tentar sensibilizar os indígenas de forma mais solidária, como eu já disse. A princípio, não. A princípio foi através da imposição mesmo. Porque eles foram percebendo que não dava, que eles não estavam tendo sucesso. Aí eles foram tentando que as crianças fossem aprendendo com os mais velhos, alguma leitura e tal. E essa foi a parte boa, a questão da educação, né? Mas houve muita resistência. Tiveram índios que resistiam, tinham índios que, segundo alguns historiadores, eram torturados por não aceitar o que estava sendo ali imposto para eles. Houve uma tribo indígena, né, Guarani, que foi bem resistente, que não queria que os costumes europeus sobressaíssem sobre eles, né? Foram valentes, lutaram, mas ficou marcado na nossa história essa questão da catequização. É por isso que esse termo, nos dias atuais, ele não deve ser utilizado, porque você catequizar, quando você fala catequizar, é no sentido de você transformar, de você mudar, né? Para a gente entender um pouquinho melhor, que é muito diferente de evangelizar, certo? Mas essa questão fica para outro momento, para outra aula, certo? Então, quem era que liderava essas missões? Eram os padres. Quem foi que teve bastante destaque? Foi, que a gente ouve muito falar no nosso livro de história, José de Anchieta, um padre muito de grande destaque, que nessa catequização, como eu havia falado para vocês, tiveram algumas que deram certo, que os índios conseguiram realizar trabalhos sem serem com tanto autoritarismo, plantações, agriculturas, tiveram lucro, o que começou a despertar nos bandeirantes da época, nos proprietários, chamou a atenção deles em relação àquelas companhias de Jesus, né? E, com o decorrer do tempo, os jesuítas, os que conseguiram ter êxito, conseguiram muitas terras, conseguiram muitas coisas, mas, deixa eu ver aqui se eu me recordo, em 1759, por volta de 1759, de acordo com os historiadores, essas companhias de Jesus finalizaram, certo? Mas foi um longo processo aí, tá certo? E o que tem que ficar bem claro para a gente é que os costumes europeus eram muito diferentes dos costumes indígenas. Só aí dá para se imaginar o trabalho que os jesuítas tiveram. Tá bom? Então, vamos aqui continuando, o que é para ilustrar as resistências dos indígenas, né? Muitos fugiam, eram capturados, outros se adaptavam à forma de catequização, né? E só para voltar um pouquinho e reforçar o ponto positivo, que foi fundado em São Vicente a primeira instituição de ensino no Brasil, e que foi em São Vicente, e ali no entorno dessa instituição foi se formando a cidade de São Paulo, certo? Então, vai ficar um exercício para vocês. Em outra aula, a gente vai corrigir e vai tirar dúvidas. Como é que eu peço que vocês façam esse exercício?
vocês podem tirar foto ou print da tela, certo? E vocês vão copiar em uma folha as respostas e vão enviar no meu WhatsApp. Dúvidas também vocês enviem para o meu WhatsApp, que eu vou estar interagindo com vocês e tirando essas dúvidas, tá bom? A primeira questão é, vocês irão realizar uma pesquisa em livros, ou na internet, ou em outros meios, revistas, artigos científicos, certo? Sobre esse tema que a gente abordou hoje, antropofagia no Brasil. Mito ou verdade? Então, você vai ler o que os antropólogos dizem sobre o tema, você vai fazer uma análise, certo? Uma análise simples, uma análise curta. Claro que você vai ter que ler mais de um pensador para você chegar à sua conclusão. Aí você vai escrever em seu caderno o resumo da pesquisa, no mínimo 10 linhas, certo? E você vai me enviar. A segunda questão, você vai conceituar o que é antropofagia. A terceira, o que a Companhia de Jesus fundou no Brasil e qual era o objetivo da Companhia de Jesus, os jesuítas. E a quarta questão, que é objetiva, tem o texto, a partir do texto você vai marcar a alternativa correta, tá bom? Então, tenham um bom dia, continuem os estudos, leiam, pesquisem, analisem, vão despertando o senso crítico de vocês em relação ao que aconteceu no nosso país, desde o período colonial e nos anos seguintes chegaremos nos dias contemporâneos. Tá bom? Bom dia a todos.